Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos ao nosso pós-culto do Ministério Glória de Sião Internacional. Hoje é dia 10 de dezembro de 2023 e nós vamos começar com o culto do Shabat, que foi na sexta-feira à noite, dia 8 de dezembro de 2023. E o Chuck já começa assim, falando: eu tive muitos problemas com os meus olhos e muita dor de cabeça, e eu sei que muitos de vocês também tiveram. E ele falou assim: olha, Deus está querendo trabalhar com a nossa consciência. E como é tempo da tribo de Dan, como nós estamos entrando no mês de Tevet, no mês hebraico de Tevet, e a tribo do mês é a tribo de Dan, Deus está querendo trazer um equilíbrio entre pesos e medidas em nossas vidas. Deixe o Senhor fazer isso. O Senhor traga o equilíbrio, traz o centro para pesos e medidas em nossas vidas e para o Brasil também, em nome de Jesus. É um tempo de não permitir que o juízo ele se sobreponha à misericórdia do Senhor. Não deixe o seu julgar se sobrepor à misericórdia. Se Deus tem misericórdia de alguém, não seja você o juiz. Ele é o juiz. Não deixa o juízo, o sentenciar, o julgar estar acima da misericórdia. Nós somos aqueles que exercemos a misericórdia, como Jesus é perfeito amor e misericórdia. Ele diz assim que nós precisamos orar para que o nosso consciente, para que a nossa consciência seja limpa. Há muitas palavras que Deus colocou dentro de ti e Deus Ele quer, tipo, espremer essas palavras de você. Ele colocou um monte de coisa aí dentro e Ele quer espremer essas palavras de você para que você possa ver o que precisa ser visto nesse mês. Qual é a prioridade de Deus nesse mês? Então, nós temos depósitos do Senhor em nós e é tempo de nós deixarmos Ele trabalhar em nossa consciência, o consciente, subconsciente, tudo que é essa esfera do nosso ser, da nossa alma, entre alma e espírito, para que nós possamos enxergar o trabalhar de Deus em nossas vidas, os intentos, as intenções de Deus em nossas vidas neste mês. Deus quer nos dar uma visão clara, e isso requer olhos curados, uma visão clara neste mês. Que os olhos da consciência estejam, que são o lugar entre a alma e o espírito, no linguajar, na nomenclatura do Chuck, que haja a limpeza para que nós possamos ver claramente. Em nome de Jesus, Senhor, limpa os olhos da consciência do Brasil, limpa os olhos da nossa consciência, purifica os olhos da nossa consciência, em nome de Jesus. Nós queremos ver claramente, nós declaramos que o Brasil verá claramente, em nome de Jesus. E agora nós vamos poder olhar tendo essa purificação da consciência, nós vamos poder olhar para trás, nós vamos poder olhar para frente e nós vamos poder enxergar o que Deus quer que nós vejamos nesse mês. Amém? Em nome de Jesus. No culto de hoje, dia 10 de dezembro, o título do culto foi Correspondendo com a Luz. A história de Sansão e dos magos ou sábios do Oriente. Durante a adoração, o Senhor falou de uma glória que havia dentro de nós, que nós precisávamos deixar fluir essa glória e que nós, por meio desse fluir, que nós pudéssemos expressar a glória de Deus. Então, as águas vivas que jorram do nosso interior, jorram cheias da glória de Deus. Lembra que no sangue de Jesus, há luz, há glória. Então, quando nós bebemos do sangue de Jesus, quando nós bebemos do seu sangue na ceia,
Todos os dias de nossas vidas, quando nós entramos nas dimensões do Espírito, nós estamos nos enchendo em todo lugar do nosso ser dessa explosão de luz e glória. Então, quando jorram rios de águas vivas, essas águas vivas jorram com o sangue de Jesus e com a glória e a luz de Jesus. Assim como do lado de Jesus saiu sangue, saiu água, de nós fluirá o que está nele, porque nós estamos dentro dele e ele está dentro de nós. Então nós vamos jorrar essa glória e isso vai se manifestar e se expressar por meio da nossa adoração, por meio dos nossos dons, das nossas habilidades, do nosso serviço. Tudo isso será expresso. Dan é a tribo da retaguarda, né? Na ordem das tribos marcharem e no posicionamento delas em volta do santuário, do tabernáculo, Dan era a que estava para trás. Então, se viesse o exército do inimigo por trás, Dan era uma daquelas 3 tribos que estava encarregada de proteger a retaguarda. E Dan tem uma promessa de morder o calcanhar do cavaleiro que está a cavalo, fazendo com que ele fosse derrubado. Então, o inimigo encontraria Dan como uma serpente para dar o bote. E isso não é uma serpente que diz respeito a Satanás nesse momento aqui, ok? Deus, quando abençoou todas as tribos, não abençoou com maldições, abençoou com bênçãos. Muitos atribuem a Dan a origem ou a descendência ou a ascendência de Satanás ou na verdade, do anticristo. Nós não temos como saber isso com base numa bênção que Deus deu. Veja como é torcida a coisa. Uma bênção que Deus deu se tornando uma maldição e sendo usada para que Dan, por isso Dan vai ser a tribo do inimigo. Isso se o inimigo for, se o anticristo for de fato judeu, que nós não sabemos. Na palavra não está claro se ele é judeu, porque ele é um vil inimigo dos judeus. Então, como ele pode ser judeu? Se bem que ele pode ser judeu. Então, eu não estou dizendo que ele não pode ser judeu, estou dizendo que a palavra não especifica isso. E esse não é um bom texto para nós usarmos, para trazer a descendência do anticristo, sendo como um judeu. Mesmo porque em Ezequiel, nas portas da nova cidade, não da nova Jerusalém celestial, mas da Jerusalém terrena, e o templo de Ezequiel, que é construído pelo Messias Jesus no milênio, Dan está presente. Então, nós não sabemos se para sempre Dan vai se perder, porque ele tem ainda herança em outros lugares que não em Apocalipse 7. Ok? Então, Dan, ele é a retaguarda, e nós vamos declarar que nós não vamos retroceder. Nós vamos guardar as portas de trás das nossas vidas e da nossa nação. Pergunte para o Senhor o que são as portas do fundo, as portas dos fundos. Nós vamos proteger essas portas de forma que nós não vamos ter de retroceder. Nós vamos apenas avançar de glória em glória, de força em força, de fé em fé e de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém. O Brasil não vai retroceder. O Brasil vai avançar. E todo o olho mau será repreendido em nome de Jesus. Nós teremos os olhos do nosso entendimento, os olhos da nossa consciência restaurados e os nossos olhos físicos restaurados, mas o olho do mal não tem poder sobre nós, porque nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! No meio do louvor, o Chuck trouxe uma profecia dizendo que muitos de nós temos esfriado. Nós temos esfriado porque nós vemos que Deus, nós avaliamos, nós julgamos que Deus não foi rápido o suficiente para nos dar aquilo que nós ouvimos e entendemos que Ele prometeu nos dar, ou fazer aquilo que Ele disse que ia fazer. Então nós desanimamos e acabamos esfriando em certas áreas de nossas vidas. E Deus está nos chamando de volta para confiar nele. Ele não está atrasado, ele não está demorando. Ele vai cumprir tudo ao seu tempo, e o tempo de Deus muitas vezes não é o nosso tempo. Então vamos pedir perdão. Senhor, nós te pedimos perdão porque nós ficamos ofendidos contigo, nós não entendemos o seu tempo e nós acabamos
deixando de confiar em Ti em certas áreas e, por consequência, nós esfriamos. Nós te pedimos perdão, porque o Seu amor para conosco nunca esfria. O Senhor nunca atrasa com nada, o Seu tempo é perfeito. E nós queremos declarar mais uma vez uma renovação da nossa confiança em Ti. Nós confiamos em Ti, o Brasil confia em Ti. Nós cremos em Ti, Brasil crê em Ti, nós confiamos nas Tuas promessas. O Senhor não dormiu no ponto. Nós cremos que o Senhor vai cumprir tudo que o Senhor nos prometeu, e tudo que o Senhor prometeu para o Brasil será cumprido ao seu tempo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor está operando algo em nós. Ele está trabalhando com todo o depósito que Ele já fez em nós. Ele está movendo, forjando, operando, trabalhando, manifestando. E Ele vai interromper, Ele vai destruir, desconstruir tudo aquilo que está impedindo de nós entrarmos no destino que Ele tem para nós. Vamos dizer sim e amém, amém para isso. Deus está interrompendo e destruindo aquilo que está impedindo o Brasil de entrar no destino que Deus tem para esta nação. O nosso chamado em Deus se cumprirá cabalmente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. E o Senhor também, pela palavra profética que o Keith recebeu, dizendo que Ele está alinhando os nossos ombros da esquerda para a direita, e há alguma coisa que estava interrompendo o fluxo da comunicação dos nossos neurônios, das frequências, das sinapses, subindo pela nossa coluna vertebral, impedindo de tudo isso e o sangue de chegar na nossa cabeça. Agora, o cabeça é Cristo e nós somos o corpo. Então, nós declaramos que todo o poder criativo de Deus vem para alinhar e colocar em ordem toda a nossa estrutura da eclésia, a estrutura músculo-esquelética dos membros do corpo de Cristo. E tudo que está interrompendo esse fluxo para que o sangue não chegue na cabeça e para que a cabeça não envie a ordem para o corpo, seja destruído agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Haja o alinhamento das fibras, das frequências, das sinapses, do comando do cabeça chegando para o corpo, do seu sangue fluindo por todo o corpo e também que haja essa unidade em nome de Jesus, para nós e para o Brasil, em nome de Jesus. Haja o alinhamento do governo do reino de Deus sobre o governo do Brasil, sobre toda a estrutura governamental de federal, estadual e municipal em todo o Brasil, em nome de Jesus. E familiar, traga isso para sua família também, em nome de Jesus. E a Pam teve uma visão em que ela viu Jesus no túmulo, todo ensanguentado, todo ferido, E ali ela teve a revelação de que nessa visão ela viu Deus, como Jesus, ele recebeu toda a fúria de Deus. E ela disse ira, porque no inglês e no português nós estamos muito acostumados a dizer ira. Mas a ira orgue no grego, ela é a ira do marido traído, mas é uma ira contida. Ela tem duas interpretações, a ira orgue. Ela é essa ira do marido traído, mas ela é contida, e ela também é a ira da perdição, é o oposto da salvação. Então, se você é salvo, você não é perdido. Essa ira da perdição não vem sobre ti, você não vai para o lago de fogo, é isso que significa a ira orgue. E a outra palavra que nós usamos muito no nosso estudo do Apocalipse é a ira thumos, que nós traduzimos como fúria, para diferenciar uma da outra. E essa fúria que ela viu sobre Jesus foi a thumos e foi a orgue. Foram todas as iras, é ira e fúria. Porque quando a ira do marido traído transborda, vem como Sodoma e Gomorra, vem como fogo que desce do céu. Então, as duas coisas, toda forma de juízo veio sobre Jesus. Aquilo que era para vir sobre toda a humanidade, passado, presente e futuro, veio sobre ele, e ele levou sobre si
todas as nossas iniquidades, transgressões e pecados de toda a humanidade, passado, presente e futuro. E ela o viu ali naquela condição, e o Senhor falou para ela: você que está sofrendo, você que tem essa sensação de que Deus derramou a sua fúria sobre você, não pense dessa maneira, porque Jesus levou toda a fúria e disciplina, toda a ira, tudo que você fez e vai fazer ainda, tudo que você fez, está fazendo e vai fazer em termos de atrair a ira e a fúria de Deus, Deus já enviou sobre Jesus, ali na cruz do Calvário. E você vai agora ser crucificado com Cristo. Pegue aquilo que você fez, que você julga que é digno de receber essa disciplina de Deus, pegue tudo isso e seja crucificado com Cristo. Leve para a cruz, deixe Ele levar. Deixe Deus levar você naquele lugar de sepultura junto com Jesus, sabendo que Ele pagou o preço, mas você entra nas dimensões do Espírito para que você possa ressuscitar. E essa é a tua porção. Ele pagou o preço, ele sofreu na carne, ele sofreu em todas as dimensões possíveis, tudo o que nós deveríamos colher de ira e fúria de Deus. Mas ao sermos crucificados com ele, sepultados com ele, a nossa porção é o que nós temos na nova vida por meio dessa ressurreição, porque nós ressuscitamos com ele também. E que ao sair nesse momento da sua ressurreição, confiando que ele não está te punindo, ainda que o inimigo traga disciplinas e seja usado para te disciplinar, não é a fúria de Deus que está vindo sobre ti, e não é a ira nem da perdição e nem a fúria túmos, porque Jesus levou tudo isso. Leve para a cruz. Entenda, conserte-se com Deus, não se ofenda com Deus. Ele sabe o que está fazendo, o tempo é dele, e a porção e a proporção da correção também são dele. Mas não permaneça nesse lugar de luto, de desânimo, de achar que você é a última batatinha do saco ou que você é a pior batatinha do saco. Não. Jesus levou sobre si tudo o que era de condenação. E agora você vai colher a redenção em nome de Jesus. Amém? E saia para fora com uma nova porção, com uma nova alegria e com um novo cântico para romper e entrar nesse novo ciclo que Deus tem para ti. Inaugure o novo ciclo com um novo cântico, em nome de Jesus. Amém? Vamos decretar que o Brasil vai deixar de ser mimimi, vai parar de culpar a Deus porque o tempo não se cumpriu ainda ou porque o juízo parece estar vindo por meio desse horrível governo que nós temos. Vamos decretar que Deus sabe o tempo perfeito. Nós vamos continuar como remanescente nos arrependendo pelos pecados da nossa nação e nós vamos colher a ressurreição e nós vamos colher a bênção no tempo de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos decretar que o Brasil vai cantar uma nova canção inaugurando esse novo ciclo que Deus está por trazer para a nossa nação. Demore quanto tempo for, 1 ano, 2, 3, não importa, nós estamos firmes, crendo nas habilidades, nos dons, nos ofícios que Deus nos deu, nas ferramentas, nas armas, nos instrumentos que Ele nos deu. Nós vamos trabalhar, deixar Ele trabalhar a nossa consciência para que nós possamos liberar e expressar para Ele com tudo isso que Ele nos deu. E nós vamos servir a nossa nação, aguardando pacientemente o tempo de Deus, porque quando Ele voltar, encontrará Ele fé no Brasil. Eu espero que sim. E nós vamos declarar que sim, há um remanescente cheio de fé, que confia plenamente em Deus e que não vai desistir, não vai retroceder, vai resistir e vai avançar. Vai avançar para as portas do inferno, para saquear o inferno, para a grande colheita que o Senhor vai trazer em nossa nação. Amém? Em nome de Jesus. A palavra de hoje teve tudo a ver com essas palavras todas que surgiram na adoração. Foi em relação ao 10º mês, o mês de Tevet, que é o mês da letra Ain, que é a letra que fala do olho. O formato dela original é um olho.
Então, por isso, Deus está tratando o olho da nossa consciência, está tratando a visão, para que nós possamos enxergar o que Ele está enxergando, para que nós estejamos posicionados no tempo dEle, na visão dEle, na perspectiva dEle. E então nós entendemos que nós precisamos receber e corresponder. Deus nos deu tantos dons, tanta capacitação. Ele deu para Adã, ele deu para Sansão, que era da tribo de Dan, ele deu para os reis magos, lá no ocultismo, lá na Pérsia, lá no Oriente. Deu dons para todos. Nós temos muitos dons, o Brasil tem muitos dons. Há muita corrupção em nossos dons, mas nós precisamos buscar, Senhor, o que em nós precisa ser remido, dos dons que nós recebemos até mesmo antes de te conhecer, o que precisa ser tirado, o que pode ser remido, o que precisa entrar numa pausa, até que eu saiba como transferir isso para o reino de Deus e não continuar usando como usava o inimigo lá atrás. Há uma restauração para este templo, e essa restauração ela vem por meio de deixar Deus usar os dons, os ofícios que Ele nos deu. Isso quer dizer que nós sabemos receber, sabemos agradecer e sabemos deixar o Espírito Santo, ou seja, Deus, eu rendo tudo isso que o Senhor me deu ao Espírito Santo. Trabalha em mim, Espírito Santo. Trabalha no Brasil, Espírito Santo, para que nós possamos ser suas mãos e seus pés nessa nação, para que nós possamos servir aqueles que o Senhor nos envia, para que nós possamos servir com esses dons e talentos que o Senhor nos deu. E Dan tinha a intenção, o destino de Dan, no seu nome, era executar juízo, era governo. Mas Dan acabou atraindo juízo somente para si mesmo, porque não soube responder com misericórdia, não soube aceitar o território que Deus lhe havia dado, não quis lutar contra o inimigo que estava ali para tomar posse daquela terra. Quantos de nós hoje não queremos estar na terra que Deus nos deu? Não queremos entrar nas batalhas espirituais que são necessárias para remirmos essa terra, para remirmos a nossa família, para remirmos o nosso Brasil, para remirmos o nosso estado, para remirmos a nossa profissão, ou até mesmo a nossa congregação. Aonde Deus te plantou e você sabe que Deus te colocou ali, lute para limpar esse território do inimigo das nossas almas. Não se desvie para outro lugar. Não busque mudar a sua herança e levar para outro lugar. Aceite a herança que Deus te deu, o chamado que Deus te deu e lute por ela, lute por ele, em nome de Jesus. Amém? Porque Dan saiu do território dos filisteus, que era parte do território de Dan, estava dentro do território dos filisteus. E se você ler o texto que fala o início da história de Sansão, ali em Juízes 12 ou 13, diz que Sansão ele se apaixona por uma mulher dos filisteus, porque o território era ali. Mas aí diz, no início do texto, não diz que Sansão fez errado. Nós julgamos Sansão como se ele tivesse feito algo errado. Ele vai errar depois. Mas aqui diz o texto que ele fez porque Deus já tinha um plano de destruir os filisteus. Então ele precisava estar ali. Ele teria acesso e lastro naquela terra de autoridade. Nós não entendemos isso muito bem. Mas foi o anjo do Senhor, não foi um anjo qualquer, foi um anjo do Senhor que vem, aparece para a mãe de Sansão, cujo nome nós nem sabemos, nós sabemos apenas o nome do pai de Sansão, mas ele aparece para ela 2 vezes, e ela tem que chamar o marido, e o anjo do Senhor, que é Jesus, nunca aparece só para o marido, só aparecia para ela. E Sansão acaba não aceitando o seu chamado, assim como Dan não aceitou o seu chamado. Sansão viola a lei do nazireado várias vezes, não só na vez em que o seu cabelo foi cortado. Ele mesmo, de vontade própria, viola o seu chamado e o seu voto. Então, nós podemos fazer isso também. O Brasil tem um chamado, o Brasil tem um destino, o Brasil tem dons incríveis. Nós precisamos conhecer esses dons e esse chamado para que nós não nos desviemos. O nosso chamado é de sermos uma nação adoradora, uma nação que adora com grande extravagância, mas com grande pureza, com grande santidade, com humildade,
não é uma extravagância soberba e não é uma extravagância das trevas, é uma extravagância em santidade, uma extravagância do reino. Isso se demonstra pelas nossas expressões. Nós vemos que o carnaval, ele é o oposto do nosso chamado, ele é o nosso chamado em trevas. Nosso chamado em santidade é o oposto do carnaval. É a adoração extravagante em santidade, em pureza, com a moralidade do reino. É uma adoração extremamente expressiva para Deus. E nós podemos fazer isso em pequenos bolsões, nós podemos fazer isso pessoalmente, nós podemos fazer isso com pequenos grupos, até que a nação entre no seu chamado, nós vamos profetizando isso. Sansão poderia ter profetizado esse destino em santidade para a sua nação, mas a sua vida termina quase toda em derrota. Ele só vai orar e adorar e fazer uma partezinha pequena do seu destino no último dia da sua vida. Que não seja assim para nós, que nós não esperemos o Brasil morrer para fazermos alguma coisa, que nós não esperemos o nosso ministério morrer para fazermos alguma coisa. Deixa Deus te usar, corresponda com aquilo que você recebeu do Senhor, porque Ele vai te dar graça para usar tudo isso que Ele te deu. Nada vai se perder, em nome de Jesus. Amém? Dentro do chamado de Dan, nós vemos proteção da retaguarda, restauração, muitos milagres e a revelação da luz de Jesus, porque esse é o mês de Hanukkah. E nós vamos estudar Hanukkah a fundo na nossa celebração da festa, que vai ser no dia 16 de dezembro de 2023. Agora, nós estamos, nesse momento, no meio de Hanukkah. Hanukkah dura 8 dias, e nós vamos celebrar no novo dia. Então, nós vamos celebrar depois da festa, mas nós vamos entender tudo que o Robert ministrou, nós vamos entender tudo que o Senhor me deu de revelação, nós vamos entender o que é Hanukkah, que é muito mais do que uma festa de luzes. Porque, na verdade, nós temos, biblicamente falando, não uma Hanukkah, mas nós temos uma Menorá. Vocês estão enxergando ela aqui? Biblicamente falando, não existe uma Hanukkah, que é o que é usado comumente nessa festa. E nós vamos enxergar da onde do paganismo veio isso na nossa celebração. O que nós vamos celebrar, a luz do Senhor, é a Menorá, porque são 7 Espíritos de Deus. Isso sim é o que está dentro do templo de Deus, e isso é bíblico. E essa é a luz que nós queremos brilhar para o mundo, porque Jesus é o santuário do tabernáculo. E nós somos esse tabernáculo, ele é o santuário. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos um tabernáculo que está dentro de outro tabernáculo, e dentro de nós está o Espírito Santo de Deus. E o azeite que vai alimentar essas lâmpadas é o azeite do Espírito Santo de Deus. O milagre é que nós recebemos essa unção de graça e ela se multiplica em nós. Até mesmo quando nós pecamos, nós temos uma multiplicação de azeite, mas cuidado, porque tem virgens que sabem buscar azeite e tem virgens que não sabem buscar azeite. Há tempo para tudo debaixo dos céus, para tudo. E há um tempo onde não dá mais para buscar o azeite. Então, se você está com falta de azeite, aproveite da graça de Deus, se arrependa, volte para os caminhos do Senhor e santifique-se, santifique-se. Deixa Deus te colocar na prensa de azeitonas para produzir óleo para as suas lâmpadas, para que a menorá possa continuar acesa no santuário, que é você, em cujo santuário há o santuário, que é o Cordeiro. Vocês estão entendendo que é uma coisa dentro da outra? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Nós somos o tabernáculo de Deus, mas Ele é o nosso tabernáculo. Nós entramos dentro dele e dentro de nós há o Espírito Santo de Deus. Então nós estamos dentro dele e Ele está dentro de nós. Assim nós somos um com Ele tão plenamente que podemos ser um com o Pai.
O tempo de Deus é crucial. Nós não vamos fazer absolutamente nada no nosso tempo. É a voz dele que nos chama para adorar no seu tempo, tendo azeite nas lâmpadas para que haja luz constante dentro de nós. E nós precisamos entrar no cronograma de Deus, entrar no tempo de Deus. Nós não podemos fazer isso no nosso próprio tempo, porque nós estamos chegando nós estamos indo rumo, avançando rumo às batalhas dos últimos dias, cuja a figura está na festa de Hanukkah. Hanukkah é a história de coisas que aconteceram no período intertestamentário, ou seja, nós não temos escrituras para nos contar essa história, mas nós temos os livros dos Macabeus. E eu quero pedir para vocês lerem Macabeus, primeiro livro de Macabeus, 1, 2, 3, 4, os primeiros 4 capítulos, e do segundo livro de Macabeus, que é mais curto, talvez você consiga ler o livro todo, mas leia pelo menos o capítulo 6, onde eu encontro o livro dos Macabeus. Na Bíblia Católica, você vai encontrar o livro dos Macabeus ou pela internet. Tem várias versões e traduções, não é muito fácil de ler, mas vocês vão entender o cenário cultural que estava acontecendo em Judá, na Judéia, em Israel, durante os 400 anos que nós temos de silêncio entre o fim das nossas escrituras em Malaquias e o início em Mateus. E nós precisamos compreender, lendo também Daniel, que profetizou muitas batalhas que iam acontecer nesse mesmo período. Então, por favor, leia Daniel 8 e Daniel 11, porque na festa de Hanukkah, nós não vamos estudar esses capítulos linha por linha, como nós fazemos em outros seminários. Nós vamos trazer resumos, e eu não quero ninguém perdido ali, amém? Porque nós precisamos entender o cenário socioeconômico, o cenário cultural e o cenário geopolítico do período intertestamentário para sabermos como Deus usou essas batalhas para preparar a humanidade e o mundo para a primeira vinda de Cristo. E Hanukkah e a Batalha dos Macabeus, escritas em Macabeus, são uma figura e uma sombra das batalhas dos últimos dias. Então, elas tiveram um cumprimento prévio antes da primeira vinda de Cristo, e nós temos um cumprimento pleno dessas profecias nas batalhas para a segunda vinda de Cristo. Então, são importantes para nós entendermos tudo isso que está acontecendo no mundo agora. Essa guerra em Israel, a guerra da Ucrânia com a Rússia, as polarizações das ditaduras na América do Sul, as ditaduras na Coreia do Norte, nos países muçulmanos, na China, tudo isso entra no cenário das batalhas dos últimos dias, que são prefiguradas ali em Macabeus e na festa de Hanukkah. Houve vitória em Hanukkah, e essa é a nossa celebração, porque haverá vitória quando Jesus vier para destruir o inimigo de nossas almas de uma vez por todas, pelo menos o anticristo e o falso profeta. Então eu te convido já na saída desse culto a receber o que Deus te deu e a corresponder. Corra com isso e venha ouvir em relação a Hanukkah no dia 16 de dezembro de 2023, um sábado. As inscrições vão subir amanhã nos grupos de WhatsApp. Se você não está nos nossos grupos de WhatsApp, dá um jeito de mandar um WhatsApp para mim. Meu WhatsApp está no perfil do Facebook, está no perfil do Instagram. Um monte de gente tem. Me manda uma mensagem particular no Instagram ou no Face, no Messenger, né? E se você não estiver, que a gente coloca você nos grupos, porque você precisa receber a inscrição, senão você não pode participar presencialmente. Então você que está em São Paulo já está convidado a vir celebrar Hanukkah conosco. E você que não está em São Paulo, nós vamos transmitir ao vivo no sábado. São umas 4 horas de ensino, mais ou menos, 4 a 5 horas de ensino. Não são as 7 ou 8 horas que nós temos no nosso seminário normal, mas como nós temos muita coisa histórica para compartilhar, nós vamos estender um pouquinho mais. Essa festa vai ser um pouco mais longa do que as outras, como se as outras já não fossem enormes. Mas vocês já estão acostumados, né?
Muito bem, então. É um domingo maravilhoso que nós temos agora na presença do Senhor. Eu abençoo a sua semana. Seja uma semana de vitória, seja uma semana de avançar, correspondendo com todas as bênçãos que Deus já te deu. E que você tenha gratidão e uma renovada confiança no que Deus tem para você, ainda que você ainda não tenha visto a manifestação disso que Ele tem para ti. Amém? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. E eu ia esquecer de verdade a nossa ceia. Mas olha ela aqui. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Nós te agradecemos porque o Senhor levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as transgressões, todos os pecados do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, dos nossos antepassados, toda a maldição hereditária. O Senhor levou tudo sobre si, até mesmo todas as mazelas e iniquidades do Brasil. O Senhor levou sobre si para purificar esta terra. Nós te agradecemos e apesar de não entendermos o tempo, as coisas que acontecem nos nossos dias, as interrupções no que parecem ser interrupções do seu plano, nós confiamos em Ti. Nós dizemos e nós declaramos que nós confiamos em Ti. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E nós comemos de Ti. Em nome de Jesus. Comemos da Tua carne, do Teu corpo. Somos remembrados ao Teu corpo, inseridos no Teu corpo. Membros do corpo de Cristo. Haja cura do nosso corpo físico. Haja cura dos nossos olhos, das janelas da nossa alma, dos nossos ouvidos, das nossas narinas, das nossas papilas degustativas, Senhor. Sara todo o nosso corpo físico, todo o nosso ser, alma. Sara, Senhor. Restaura o nosso espírito. Restaura o nosso chamado. Torna-nos alvos como a neve, Senhor. O Brasil come de Ti. O Brasil entrará no seu chamado. Sacerdócio santo e real. Adorador extravagante. Pequenos leõezinhos do Brasil, diamantes do Brasil, seguirão no chamado. Seguiremos o Cordeiro por onde quer que ele vá. Em nome de Jesus. Comemos por aqueles de nossas famílias que ainda não te conhecem, papai. Obrigada, Senhor. Este é o teu sangue que foi derramado por nós. Caiu sobre a nossa terra, gerando a redenção de todo este planeta. Percorreu os oceanos, chegou aqui no Brasil, terra de Vera Cruz. Nós declaramos que as promessas de Deus não deixarão de ser cumpridas neste país. Nós bebemos do teu sangue. Que haja uma explosão de glória e de luz. A luz da glória do teu sangue dentro desta nação, em nome de Jesus. E dentro das nossas almas, a nossa consciência seja purificada e restaurada. E transborde com expressões de louvor e adoração e luz e serviço.
Nós bebemos o teu sangue, Senhor. Sara a nossa corrente sanguínea. Sara nossas emoções. Sara a nossa vontade, alinha a nossa vontade. Realinha o governo das nossas vidas contigo, Senhor. Torna-nos guerreiros heróis, poderosos guerreiros heróis da história da humanidade, Senhor. Porque nós estamos inscritos no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro. Nós fazemos parte da tua vida, porque somos o teu corpo. Nós bebemos de ti. Lechaim, amados, nós bebemos o sangue de Jesus. O Brasil bebe do sangue de Jesus. Aleluia, obrigado, Jesus. Agora sim, te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Manhã, tarde, noite, semana espetacular, abençoada, em nome de Jesus. Amém? Nos vemos então domingo que vem? É isso? Ou já é sábado que vem? Já é sábado que vem! Sábado que vem, então, venha celebrar Hanukkah conosco, em nome de Jesus. Também amo vocês que estão me mandando oi aqui na tela. Amo, 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 amo vocês. Obrigada pela companhia nesse domingo de manhã à tarde. Nos vemos sábado e nos vemos domingo. Amém? Shalom, shalom. Fui!